Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Facinho, né, irmão? Gênesis 6, 8. Eu queria ver se eu pedisse para você abrir na 1. Só para quem vem para a escola dominical, está acostumado a ler a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para você sobre 7 atitudes que chamam a atenção do olhar especial de Deus para a nossa vida. 7 atitudes, pastor, tem 10? Tem 12? Tem 15? Tem, eu escolhi 7, ok? 7 atitudes que despertam o olhar de Deus especial sobre a nossa vida. Pastor, só me desculpa, eu acho que Deus olha todo mundo de maneira igual. Tem até um texto lá em Romanos 2,11 que Deus não faz acepção de pessoas. É que a sua exegese, a ciência da interpretação da Bíblia, está meio herética. Você tem que olhar os contextos. Deus não faz acepção de pessoas, lá em Romanos 2, entre judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas para julgar as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva qualquer pessoa. Agora, quando você olha a Bíblia, Deus não trata as pessoas do mesmo jeito. Como diz o Dr. Mike Murdock, se se nós tratamos as pessoas igual, onde privilegiar a honra e a lealdade? Quer dizer que você trata alguém que te honra, alguém que é leal a você, da mesma maneira que uma pessoa que não te honra e não é leal a você, você faz isso? Sim ou não? Claro que não. Mesma coisa é Deus. Deus salva qualquer pessoa. Agora, o tratamento que Ele dá é diferenciado. Por exemplo, só para Abraão, que Deus diz, o amigo de Deus. Só para Moisés, Deus fala cara a cara. Só para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, se você quer que Deus olhe para você de uma maneira diferenciada, e o olhar de Deus de uma maneira diferenciada, vai levar você a um outro patamar no relacionamento com Ele. E a maneira que Ele vai te tratar. Eu não vou falar nada que você não conheça. Eu vou lembrar de coisas que são importantes para você observar. E eu vou começar com a primeira atitude baseada em Noé. Olha o que diz o texto sobre Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, isso é, a vida de Noé atraiu Deus. Deus foi atraído pelas atitudes de Noé. E aqui começa a primeira coisa que você pode chamar a atenção especial de Deus para a sua vida, a obediência. A obediência. Diz no versículo 9 que Noé andava com Deus. Ninguém anda com Deus em desobediência. Ninguém. No capítulo 6, versículo 22, o último versículo desse capítulo de Gênesis diz assim: Noé fez tudo quanto o Senhor lhe mandou, assim o fez. Noé andava em obediência. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é alguém que não se submeta à sua lei e à sua palavra. Você não pode andar com Ele. Isso é um princípio que está na Bíblia, independe se é no Antigo ou no Novo Testamento. Jesus fala em João 14,15,
se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é, vocês vão me obedecer. Depois, no versículo 15, no capítulo 15, versículo 14, Jesus vai dizer: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Jesus também se submeteu. Nem Jesus, o Deus encarnado homem, o Pai abriu mão para o princípio da obediência. Em João 6,38, Jesus diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui obedecendo ao Pai. A maior de todas as promessas da Bíblia, a maior, é a salvação. E a salvação está linkada à obediência. Hebreus 5,9 diz: ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Salvação é para obediente, não é apenas para quem admite a existência de Deus. Salvação é para quem obedece a sua palavra. E o resultado da obediência nós podemos ver na vida de Cristo. Quando Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, obedecendo até morte, e morte de cruz. Olha a obediência de Cristo. Agora olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A obediência de Cristo o levou à exaltação. É isso que o Senhor vai fazer comigo e com você. Se você obedecer a Deus aqui nessa terra, se você obedecer a sua palavra, Ele vai te exaltar. E você vai ter um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus, e ter a vida eterna nele. Aqui está, porque Abraão, ou porque Noé, Deus olha para ele de uma maneira especial, atrai Deus a vida de Noé, a obediência. Em segundo lugar, nós também vamos encontrar Noé nesse segundo quesito. O que atrai Deus? Que atitude atrai Deus? Justiça, retidão, manifestar o seu caráter baseado nas leis de Deus. Atrai Deus. Tem um texto interessante em Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 14. Ele diz assim: olha, se Deus enviar um juízo sobre uma cidade, apenas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, escapariam pela sua justiça, nem filhos, nem filhas. Olha que texto interessante. Deus está dando um testemunho. Se Ele enviar um juízo sobre uma cidade, ninguém escapa. Só escapa Noé, Daniel e Jó pela sua justiça. Nem filhos e nem filhas. O texto da Bíblia diz, aqui em Gênesis, olha que coisa interessante. O texto diz aqui, diz a palavra do Senhor, no versículo 9: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Isso é, Noé era um homem reto, correto nas suas atitudes, numa geração violenta e corrompida. Parece que nós estamos vendo isso nos dias de hoje.
Quando você vai para Daniel, o grande profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 4 do livro de Daniel, diz que Daniel não foi encontrado. Ele governava 40 províncias. Estava sendo cogitado para ser primeiro-ministro. E diz lá, no versículo 4, que não se achava em Daniel vício nem culpa. Podia fazer a lava-jato no império da Babilônia, que não ia pegar Daniel. Porque Daniel era um governante justo, limpo, sem vício, sem culpa. Quando você vai para Jó, Deus dá um testemunho ao diabo acerca de Jó. É Deus. Viste lá o meu servo, capítulo 1 do livro de Jó. Viste lá o meu servo Jó, sincero, reto, justo, sincero, reto, que me teme e que se desvia do mal. Se você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida, tenha uma vida reta, tenha uma vida limpa. Eu nunca me esqueço, gente, eu fui pregar num congresso que é considerado o maior congresso pentecostal que tem no Brasil. Congresso do Reteté, Congresso do Movimento aí, Congresso do Fogo. Eu fui pregar nesse congresso. E naquela época eu era só evangelista e levei muito material. Um congresso com mais de 100 mil pessoas. E eu me lembro que o coordenador do congresso chegou para mim e disse assim: pastor Malafaia, o senhor não tem experiência aqui, só venda através de dinheiro ou cartão. Não vende com cheque não, porque vai bater sem fundo. Eu falei, repete. Ele falou, só vende material a dinheiro ou cartão. Aí eu disse assim, eu vou dar uma de inocente, só para provocar, porque a resposta já estava preparada. Eu falei, mas por quê? Por que eu não posso vender aqui? Esse aqui não é um congresso de evangélicos? Esse aqui não é um congresso pentecostal dos mais arretados? E por que eu não posso? Eu não posso vender com cheque? Aí ele falou assim, inocente. Não pode não, porque volta. Aí eu disse, então eu estou num congresso de bandidos. Então eu estou num congresso de ímpios. E esse tipo de gente é a gente que mais Deus não suporta. Porque são fariseus, são hipócritas. Hipócritan é o termo de onde vem o artista, a palavra artista. Aquele que se passa por alguma coisa que não é. É o artista, ele faz um papel que ele não é. É o hipócrita. Foi a raça que mais Jesus meteu-lhe o pau e a ripa em cima. Foram os religiosos. Como é que pode? Como é que povo de Deus dando cambalacho no outro? Como é que é isso? Eu sei que pode acontecer um acidente na sua vida, meu irmão. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma pessoa comprar uma coisa e já sabe que não vai pagar. É isso que eu estou falando. Ele sabe que não vai pagar. Ele compra sabendo que não vai pagar. Ele passa o cheque sabendo que vai bater sem fundo. Que caráter é esse? Que justiça é essa? Da mesma maneira que a justiça atrai Deus, a injustiça deixa Deus indignado. Está aqui, meu irmão. Estou te mostrando o que atrai Deus. Estou te dando a obediência, a justiça. Agora eu vou falar de uma terceira. Se o povo de Deus entendesse que isso aqui atrai Deus. Você sabe uma coisa que atrai Deus? A oração. A oração. Mas que oração? Eu vou te mostrar a oração que move o céu. Vou mostrar para você. A oração atrai Deus? Atrai. Olha só, gente. No capítulo 6, versículo 10, falando de Daniel,
governava 40 cidades, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro veloz, cidades que se distanciavam 200, 300 quilômetros. Ele era governador de 40 províncias. Mas diz no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, que Daniel 3 vezes orava ao Senhor como antes estava acostumado a fazer. Sabe o que esse texto está me dizendo? Que antes de Daniel governar 40 províncias e de ter uma responsabilidade monumental, ele orava 3 vezes ao dia. A posição não mudou a relação de Daniel com Deus. A posição não mudou a intimidade de Daniel com Deus. Porque tem crentes que dizem, pastor, é tanta coisa, a empresa está crescendo, a coisa está tomando um vulto tão grande, então eu vou orar para você ficar ferrado. Porque você ferrado arruma tempo para orar isso? Então só quando está ferrado é que arruma tempo para orar? Se a coisa estiver boa, não tem tempo de vir para a igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ter comunhão com Deus, então fica ferrado. Então já parou para pensar que lógica em lógica é essa que eu acabei de falar? Devia de ser ao contrário. Quanto mais Deus te abençoa, mais perto você fica dele. Quanto mais Ele te enriquece, mais perto você fica dele. Quanto mais Ele abre as janelas do céu sobre você, mais perto você fica dele. Eu vou te mostrar um texto de Daniel. O capítulo 9 do livro de Daniel, você não precisa abrir. Daniel vai orar, pedindo a Deus a compreensão sobre o que Jeremias tinha escrito. Lá na altura do versículo 21, 22 e 23, diz assim: e o varão Gabriel voou rapidamente. Daniel ora e vem um anjo rapidamente trazer a resposta. A palavra do anjo: Daniel, homem muito amado. Agora você vai para o capítulo 10. Daniel quer ter revelações de Deus, quer entender as revelações. Deus envia um anjo para trazer a resposta a Daniel. Satanás se coloca no meio do caminho, não deixa o anjo passar. Ele volta e Deus então envia Miguel, que é o comandante do exército celestial, para abrir caminho. Depois de 21 dias chega a resposta a Daniel. Eu vou te mostrar a oração que atrai Deus. Acompanha comigo, aí você vai abrir a Bíblia. Capítulo 10, versículo 12, acompanha. Vamos lá, vamos para Daniel. Abre aí a sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe nisso, é muito interessante. Daniel, capítulo 10, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, está por aí. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Vamos lá? Aí vem o anjo trazer a resposta a Daniel. Olha o que o anjo vai falar sobre a oração de Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, afinco, entrega, gasta tempo e energia. Quem se aplica se volta com afinco, se entrega, gasta tempo e energia. Isso aqui é um anjo dando testemunho da oração de Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, todo o teu ser voltado para Deus, pensamento, vontade e sentimentos. Está aqui, ó. Aplicastes o teu coração a compreender, querer conhecer, querer entender as coisas de Deus. É o anjo dando o testemunho da oração dele. E a humilhar-te,
saber quem você é e quem Deus é. Agora, olha que coisa interessante. Perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Isso é, a tua oração tem sentido. A tua oração tem nexo. A tua oração não é grito, nem o que é isso? O que ele quer? Eu vim por causa das tuas palavras. Olha os crentes orando. Senhor, tu sabes o que eu preciso. Ai, que coisa linda. Tu sabes o que eu preciso. Que novidade é essa? Claro que Deus sabe o que você precisa, mas só que Deus quer te ouvir. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Deus sabe, mas quer que você fale. Senhor, perdoa meus pecados por pensamentos, palavras e obras. Mas que gracinha! Que oração safada e sem vergonha é essa? Senhor, me perdoe por pensamentos, palavras e obras. Diz o que tu pensa, irmão. Fala para Deus. Fica vermelha a cara sem vergonha. Fala para Deus o que você pensa. Fala! Fala para Deus, Senhor, eu falei isso para fulano, falei isso para Beltrano, Senhor, aquele lá eu xinguei, tem misericórdia de mim. Aqui, ó, está aqui. Agora, olha que coisa interessante. No capítulo 9, o anjo que vem trazer a resposta, Daniel, você é um homem muito amado. No versículo 11 do capítulo 10, o anjo diz, você é um homem muito desejado. Versículo 19, não temas, homem muito desejado. Rapaz, a gente quer ter intimidade com Deus, a gente quer que Deus olhe para nós com um olhar especial, a gente não ora. Como é que você conhece uma pessoa que você não fala com ela? Me explica aqui para mim. Como é que você constrói relacionamento com um ser humano se você não conversa com ele? E você pensa que com Deus é como? É telepatia? Meu filho, a oração é você usar a sua expressão, a tua mente, as tuas palavras, aplicar teu coração. O cara está aqui orando, Senhor, tu sabes que eu estou precisando. Ai, meu Deus, como é que é? Vou pagar como? Ih, o telefone tocou. Ai. Sim. Tá bom. Depois eu vou. Ah, Senhor, Deus amado, mas como eu estava falando contigo, Senhor, tu és um Deus. Momentinho, Jeová. Sim. Meu filho. Ou então, tá, Senhor. Plim! É o zap. Depois eu respondo. Voltei, Senhor. Oh, Jesus, tu sabe de tudo. Aplicaste o teu coração, esquece de tudo. Deixa tudo. Eu estou falando com o Senhor dos exércitos. Eu estou falando com Deus que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. O Criador de todas as coisas, o Senhor da minha vida. Como é que você quer chamar? Como é que você quer respostas velozes de Deus? Se você não usa tempo para falar com Ele. Como é que você quer saber a vontade de Deus para a tua vida e a direção de coisas fundamentais, se você não tem intimidade com Ele?
A oração atrai Deus. 4. Que atitudes nós podemos ter para atrair Deus, atrair a sua atenção? Uma coisa muito maravilhosa que eu tenho aprendido na minha vida chamada liberalidade. Liberalidade. Liberalidade atrai Deus. Olha só que coisa interessante. Ana era estéril, pede um filho. E pede um filho e diz, Senhor, eu vou oferecer esse garoto. Isso é, depois que desmamar, que passar o período de amamentar, eu vou entregar ao sacerdote no templo. E ela faz isso, Deus dá a criança. Ela pede um filho, e ela dá aquele filho inteiramente para Deus. Capítulo 2, versículo 21. E Ana concebeu mais 5 filhos. Ela pediu um, e Deus deu 500%. Porque ela ofereceu aquele filho. Liberalidade. Abraão entrega a promessa viva, que é Isaac. E Deus dá a ele uma nação. Pai da fé. Em Cristo se cumpre a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A viúva de Zarefate é interessante. Quando o profeta pede a ela um bolo, ela diz, olha, eu tenho um pouquinho de farinha e de azeite, dá para fazer quase um bolo. Pode ir lá no texto para conferir. Não tinha azeite e farinha para um bolo inteiro. Ele falou, dá primeiro para mim. E assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, até que o Senhor envie chuva. A mulher deu quase um bolo que era o último da vida dela. Vamos fazer uma conta? Se tinha ainda mais 1 ano de fome sobre a terra, porque havia fome na terra, ela teve alimento para café da manhã, almoço e janta. Então, 3 bolos. Vamos lá, vamos botar 3 bolos por dia. Multiplica por 365, dá 1.095. Ela entrega quase um bolo e pelo menos recebeu 1.095 bolos. Eu estou te mostrando a liberalidade. Como Deus ama a liberalidade. A coisa é tão interessante, gente. A gente para ler o texto. Quando você vê em Marcos, capítulo 12, 41, enquanto os ricos estavam dando oferta, Jesus não chama os discípulos. E diz o texto que eles davam muito, mas davam o que sobrava. Quando uma viúva coloca 2 moedinhas, é que Jesus chama os discípulos. A oferta dos ricos, que tinha quantidade, não chamaram a atenção de Cristo. Só a liberalidade da viúva. Porque Deus não olha a oferta no prisma da quantidade, Ele olha no prisma da qualidade. Olha como chamou a atenção de Deus. Olha como Cristo só chama os discípulos depois que a viúva dá a oferta. Você sabe por que a liberalidade chama a atenção de Deus? Eu vou te explicar. Deus não chegou no céu e não chamou o arcanjo Miguel e disse assim, Miguel, traga aqui um anjo forte, poderoso, um anjo mesmo, parrudo. Manda ele aqui que eu tenho uma conversinha com esse anjo. Aí, você disse, olha, vou te mandar lá na terra, você vai morrer por um bando de uma raça ruim, que eu criei e caíram, vivem no pecado. Mas fica tranquilo que eu vou te ressuscitar. Porque alguém tem que pagar o preço por essa raça ruim. Então, eu vou te mandar lá, tu vai morrer, e depois eu te trago a vida. Deus mandou o que tinha de melhor no céu. Deus não mandou anjo. Uma personalidade de Deus se fez homem. O seu filho, Deus mandou. Deus veio à terra para salvar miseráveis pecadores, dos quais eu sou um dos principais. Sabe por que a liberalidade chama a atenção de Deus? Porque Deus sabe o que significa dar o melhor. Em quinto lugar,
uma coisa muito perto disso, que chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus. Fazer o bem. Uma coisa que chama a atenção de Deus é fazer o bem. No livro do profeta Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 6, é um texto interessante. O que eu posso fazer para agradar a Deus? O profeta está dizendo. Será que eu vou oferecer 1000 carneiros em holocaustos? Naquela época a oferta era assim. Ou 10.000 ribeiros de azeite? Ou será que eu vou dar o meu primogênito? Aí ele vai responder, ele tem te declarado, ó homem, o que ele quer? Que pratiques a justiça. Olha o que chama a atenção de Deus, eu já falei. Andes humildemente com teu Deus, obediência, eu já falei. Terceiro, que pratiques a beneficência. Olha o que chama a atenção de Deus, gente. Olha o que chama a atenção de Deus. A obediência, a prática da justiça e que ames a beneficência. Meu irmão, a Bíblia diz em Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia fala em Efésios 6,8, o Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. Não é a pessoa que você fez bem que vai te recompensar, é Deus que vai te recompensar. Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz assim, aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus, e terá paga do seu benefício. Olha aí, fazer o bem. E eu gosto desse texto que eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Olha que salmo lindo, é o Salmo 41, os versículos iniciais. Bem-aventurado aquele que se compadece do pobre. O Senhor o livrará. O Senhor o livrará do dia mau. Será conservado em vida. Será abençoado na terra. O desejo dos seus inimigos não prevalecerá contra ele. O Senhor o sustenta no leito da enfermidade e o livra da dor. Olha, gente, como fazer o bem atrai Deus. Você faz bem a quem? Você ajuda a quem? Quem é que já chegou no teu caminho e que você pode fazer alguma coisa? Você não tem ideia. Sexto e penúltimo lugar. O que atrai Deus? O que chama a atenção de Deus? A adoração. Adoração. Adorar é prestar culto. O louvor é uma manifestação da adoração. Adorar é reconhecer como Deus. A adoração. Olha que coisa interessante. Em Mateus 15, a partir do versículo 21, a mulher cananeia, longe de Jesus, ela vem clamando. Quando ela entra na presença de Jesus, ela o adora. Ela não reclama dos discípulos que menosprezaram ela. Ela não reclama do silêncio de Jesus. Ela não reclama das palavras de Jesus, mas ela o reconhece como o Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Em Mateus capítulo 8, um leproso vem e adora ao Senhor. Ele não pede. Ele primeiro adora. E aí ele vai dizer uma coisa para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Sabe o que eu aprendo com a resposta de Jesus? Jesus está dizendo para esse leproso: leproso, a vontade de um adorador é a minha vontade. Jesus responde dentro da base da pergunta do leproso: Senhor, se quiseres, tu pode me tornar limpo. Eu quero. Você é um adorador. E eu
manifesto o meu poder para aqueles que me adoram. Aleluia! Aleluia, gente! Aleluia, aleluia! Olha, a adoração que abala as estruturas. Paulo e Silas, amarrado no tronco, cárcere inferior, fezes e urina misturadas com o prisioneiro, lugar escuro, à meia-noite, eles louvavam e oravam, eles adoravam, e veio um terremoto sobre aquela prisão. Você não tem ideia. Você não tem ideia do poder da adoração. Pode abalar uma estrutura. Pode romper algo para você. Pode trazer uma vitória que ninguém pode conquistar. O poder da adoração. Olha a adoração que fortalece. Abraão, em Romanos 4, versículo 20 e 21. E Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer cumprir. A adoração fortalece, a coisa está feia, glória a Deus. Não sei o que vou fazer, glória a Deus. Não tem saída para mim, glória a Deus. Não tem resposta, glória a Deus. Já perdi, glória a Deus. Não tem solução, glória a Deus. Você vai ser fortalecido no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio do dia mau, até chegar à vitória. Agora, quem é o adorador por excelência da Bíblia? Quem é? Fala forte. Davi. Agora eu vou chamar Davi, o adorador por excelência. É Davi. É o adorador por excelência. No Salmo 57, ele está na caverna, perseguido implacavelmente por Saul. Aí ele vai dizer lá no versículo 7, preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. O cara perseguido implacavelmente porque queria matá-lo. Aí você vai no Salmo 56, versículo 4. Ele está escapando de Abimeleque, teve que se fazer de maluco para não morrer. Está sendo perseguido implacavelmente por Saul. Aí vai dizer no versículo 4, cantarei a tua palavra, cantarei a tua palavra. Olha Davi no meio dos inimigos. Salmo 71, versículo 8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Desculpa, o Salmo 56 é Davi cercado pelos filisteus em Gate. O Salmo 34, que é Davi fugindo de Abimeleque, que ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi está adorando a Deus, não é porque estava na boa, não, nem porque estava no palácio como rei, não. Davi está adorando a Deus sendo perseguido. Davi está adorando a Deus sendo cercado. Davi está adorando a Deus escondido numa caverna. Davi está adorando a Deus quando a vida dele está por um fio. Ei, abre a tua boca, meu filho, e adore aquele que vive e reina para sempre. Quando Jesus fala em João 4, 23, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Tem duas coisas aí. Para ser um verdadeiro adorador, a verdade é Jesus. Só pode ser adorador se passar por Cristo. Ele é a verdade. Em espírito. Não preciso de ponto de contato, não preciso de imagem. Eu não preciso de nada que represente Deus para que eu possa adorá-lo. É na natureza suprema do homem, o espírito, que rege a qualidade da alma. É ali. Ali eu estou adorando a Deus. Onde tem a minha consciência de certo e errado, está ali. Onde tem a fé, está ali. É ali, na expressão máxima do ser.
que eu adoro a Deus. E Deus procura. É lindo isso, porque todo tipo de gente procura a Deus. Mas quem procura verdadeiros adoradores é Ele. Espero que Ele tenha achado aqui nessa noite. Em último lugar, o que é que chama a atenção de Deus? O que é que atrai Deus para um olhar especial? A fé. A fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Vou voltar para a mulher cananeia, uma fé extraordinária. Mulher, seja feita conforme a tua fé. Uma fé incomparável. A do centurião em Lucas 7, nunca vi tamanha fé. Uma fé inusitada. Os 4 que levavam o paralítico em Marcos 2, sobem ao telhado, abrem o telhado para descer um paralítico. Diz o texto que Jesus viu a fé deles. Uma ação que nunca ninguém tinha feito, talvez está faltando isso na tua vida. Uma fé persistente. A da mulher do fluxo de sangue, debilitada, doente, fraca, se mete no meio de uma multidão e diz, eu vou tocar na orla dele. Não dá para segurar a orla, mas dá para tocar. Isso é uma fé persistente, eu não vou desistir. E qual é a fé que nos leva à vitória? 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Creia em Jesus, creia em Jesus. Ele é poderoso para perdoar teus pecados. Ele é poderoso para transformar a tua vida. Ele é poderoso para mudar e te dar vida abundante. E Ele é poderoso para te dar vida eterna. Creia, creia. A fé chama a atenção de Cristo.